Olá a todos, bem-vindo ao podcast do TourQuest. Nós estamos aqui hoje para falar de um tema muito interessante, muito específico, que é para falar de toda a história, de todo o processo que o Estado passou quando, em 1999, surge a mudança do nome do Estado, ok? Então, eu estou aqui hoje com o senhor Sérgio Cruz, que é autor do livro, que nós vamos falar especificamente desse livro, Pantanal, Estado das Águas. Ok, Sérgio Cruz, obrigado por estar aqui no nosso podcast. A satisfação minha, e obrigado pelo convite. Ok. Bem, eu comecei falando da história de 99, mas não é bem assim, né? A história da divisão não começa em 99, né? Qual é o marco do início da divisão do Estado? Nós temos vários marcos, né? Historicamente, você pode considerar que se falou pela primeira vez em divisão do Estado, divisão, porque o primeiro movimento foi de mudança de capital, né? Mudança de capital de Cuiabá para Corumbá. Isso começou em 1870. Depois, mudança de Cuiabá da capital de Cuiabá para Campo Grande, foi uma coisa que rolou, né, por durante muito tempo também. Até 1947 ainda havia essa ideia, né, de que podia Campo Grande ser a capital, tal, mudar. De repente o Campo Grandense parece que acostumou com a ideia, né, do Estado indivisível, o Estado grande. Mato Grosso Uno? Os políticos, né? Até porque aqui Cuiabá trabalhou muito bem em cima disso aí, né? Quer dizer, assumiu todo o controle político do Estado e não abriu espaço, né, para o bairrismo, né? Que é o bairrismo. Não, Cuiabá, eterna capital. E repressão mesmo, né? Agora, a primeira manifestação pública havida com relação à divisão do Estado aconteceu em 1907, numa reunião havida em Bela Vista, no dia 30 de novembro de 1907, quando um gaúcho chamado Bento Xavier tentou reunir todas as lideranças políticas, os coronéis, né, Do sul do do Estado? sul do Estado, lá em Bela Vista, num movimento que ele chamou de Revolução da Paz, para cobrar, né, de Cuiabá maior importância para as lideranças do Sul, tal, nas decisões políticas, etc. E tal. Havia a grande disputa daqui pelas áreas ervateiras da Mata Laranjeira, né? E não rendeu nada. O que rendeu foi que nasceu ali naquela reunião, no dia 30 de novembro de 1907, em Bela Vista, que foi, né, plantada a primeira semente, né, que se criou o bairrismo, que o sulista passou a não ter medo mais de falar em divisão do Estado. Então aconteceu exatamente aí. Depois disso houve um conflito que durou quase 5, 6 anos, entre esse Bento Xavier e forças policiais do Estado, e que, é claro, né, as forças policiais terminaram vencendo, e com apoio, naturalmente, dos coronéis aqui do Sul. O Bento Xavier terminou ficando sozinho, né? Sozinho nessa... Então é quase um segmento, né? Porque se discutia mudança de capital por questões políticas e econômicas. Daí vem a ideia de mudar essa capital e dividir. Mas dessa época, de 1907, já existia já se falava em algum nome ou não? Só falava em divisão? Não se falava, eu não consegui, a não ser já na época da divisão do Estado, na época já que já havia decidido a divisão, ou no ano da divisão, pouco antes de se cogitar mais intensamente, se falou muito em Estado do Pantanal, havia a proposta do Estado do Pantanal. Mas a proposta do Estado do Pantanal não era para mudar o nome em caso de divisão. A proposta do Estado do Pantanal era para a criação de um Estado, né? Foi uma ideia que vigorou por muito tempo ainda, do Estado que abrangesse toda a região pantaneira, norte e sul do Estado. Mas aquela ideia do Estado de Brasilândia é do Bento Xavier ou não? Não. Não? A ideia do Estado de Brasília veio depois, né? Depois. Em 1923, 24, os rebeldes de São Paulo, que depois se juntaram aqui e formaram a Corona Prestes, Certo. eles é que trouxeram essa ideia de transformar o Mato Grosso, o sul de Mato Grosso, a capital, por exemplo, era Campo Grande. Campo Grande, inclusive,
contam, né? Eu não consegui ver nenhum desses documentos, né? Que foi... Aviões jogavam papel, né, na cidade, incitando a população a aceitar os rebeldes, tal, como para a criação do Estado de Brasilândia. Havia, inclusive, os legalistas, né, o governo, inclusive, usou muito isso, como se fosse uma proposta de separar o Estado, né, da federação, coisa que também se cogitou, a coisa que foi cogitada aqui em 1892, né? Já se cogitou dessa ideia de se dividir, separar, era o tempo da República Transatlântica, né? Que eles queriam criar aqui separar o Estado, né? Que é o Estado... Mais ou menos vindo da força do movimento do Rio Grande do Sul, que é aquela história. Mas não tinha muito, essa história não tinha muito a ver com o Rio Grande do Sul, não. 1892 foi uma coisa muito original, de militares de Cuiabá e principalmente de Corumbá, que primeiro tentaram tomar o governo, né? Aí quando ficou difícil para tomar o governo, eles inventaram de dividir, mas também foi uma coisa que muito prematura, né? Acabou do jeito que começou, terminou sem muita... E quando que surge a Liga Sul-Mato-Grossense? A Liga Sul-Mato-Grossense ela surgiu em 1934, logo depois da Revolução Constitucionalista. O Estado, o sul do Estado aliou-se a São Paulo, perdeu a Revolução, né? E partiu para essa questão da Liga, da divisão, que foi um movimento de estudantes de Mato Grosso do Sul, lá no Rio de Janeiro, e que depois terminou sendo encampada pelo Vespasiano Barbosa Martins aqui em 1934, para fazer um documento, que foi feito esse documento, para encaminhar para a Assembleia Constituinte, né, de 34, 35, encaminhar para a Constituinte. Mas houve uma negociação, né, entre o Vespasiano e o Filinto Miller, e o pessoal da época, né, os grandes líderes da época, e terminaram fechando um esquema para desativar o movimento divisionista e atender o Sul em algumas de suas principais reivindicações, sendo ela o direito do Sul ter um senador, que na época não tinha, e de colocar na chapa de deputados federais alguns candidatos que naquela época também não tinha. Até 1934, os candidatos eram todos homologados em Cuiabá e Corumbá, eram as duas cidades que tinham direito, né, a indicar candidatos a deputados federais. Tinha os estaduais, mas os federais não podiam. Então, esse grande acordo do Filinto Miller com o Vespasiano, que está nesse meu livro, História da Fundação do Mato Grosso do Sul, que terminou desativando a própria Liga, né? A Liga parou, porque o Vespasiano era um homem de palavra, né? Depois se elegeu senador, não tratou mais do assunto, se elegeu senador e não impediu, por exemplo, que o Estado, que o território federal de Ponta Porã fosse extinto, né? Porque tinha força, né? Era senador e tal, mas não se manifestaram. Me parece até que votaram a favor da emenda do Ponce de Arruda, distinguindo o território. Então acabou num grande acordo político, vamos dizer fizeram, assim. Né? Agora, a Liga... hoje o pessoal chama de cambalacho. No caso, a Liga, quando surge a Liga lá, como nosso episódio é para falar sobre o nome do estado, né? Surge também ali com a Liga já o nome como, por exemplo, estado de Maracaju, estado de Campo Grande? Não, a Liga propõe o estado ou território federal de Maracaju. De Maracaju. Maracaju. Isso é a proposta. Aliás, foi a primeira vez que surgiu essa história de estado de Maracaju, sabe? Porque tem gente que chega a dizer que quando, na época da Revolução Constitucionalista, já se defendia a ideia de Estado de Maracaju. A ideia do Estado de Maracaju, ela surgiu, né, formalmente, né, capaz até que tenha sido badalada por aí, mas ela surgiu formalmente nesse manifesto que foi assinado, esse grande abaixo-assinado da Liga. Aí depois desses episódios, meados do século passado, né? Deu uma parada, né, da discussão do nome e só veio à tona de novo no final do século, lá quando se inicia o movimento pró-estado do Pantanal, né? Voltar a falar disso. E como que surgiu, como ressurgiu, vamos dizer,
discussão pelo nome, pela mudança do nome do estado? Bom, Ou pela divisão, no caso? Havia em setores da imprensa, e eu participei disso, alguns ruídos, né, com relação à mudança de nome, porque o pessoal não pronuncia o nome do estado, é só Mato Grosso, e tinha que ficar corrigindo as pessoas, Mato Grosso do Sul. Mas isso junto com a divisão, né? Surge ali essa discussão de qual nome vai ser. Não, na época, quando dividiu, não teve discussão nenhuma. Não? Quando dividiu, era para ser Estado de Campo Grande, né, foi a primeira proposta do Geisel, Estado de Campo Grande. Aí os divisionistas se opuseram ao Estado de Campo Grande, até porque aí veio o bairrismo regional, né? As emulações regionais. Dourados não queria que fosse Campo Grande não queria que fosse Dourados, então, se bem que não foi cogitado nenhum outro nome, a não ser essa proposta do Geisel. Agora, se essa liga que foi restaurada na época, né? Foi restaurada a liga na época da divisão, se ela tivesse imposto uma condição de mudança de nome, ou pelo menos um debate, né, com relação ao nome, talvez não tivesse sido este Mato Grosso do Sul. Ninguém é contra o Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul, que esteja, mas já que estava dividindo, né, já que ia entregar o... E por que não houve nenhum plebiscito na época para escolher o nome? Não porque não é ditado por causa da ditadura? Ditadura não tem plebiscito. Mas para a escolha do nome poderia, né? Poderia, né? Por isso que eu falo, poderia, inclusive, a própria Liga ter sugerido. Mas o que a Liga fez foi o seguinte, não vamos fazer nenhuma movimentação, porque pode, né? Pode o governo se irritar, né? O general se irritar, e fala, não vou mais dividir esse negócio, não, acabou. Tal. Então, pelo menos essa é a desculpa que foi dada pela própria Liga, sabe? Não vamos deixa correr, vamos lá, vamos acudir, né? Não vamos criar um debate, vai virar uma... Né? Então vamos... Poderia desandar o movimento. Então vamos deixar, dividir e tal, depois a gente vê. Agora, é claro, você vai dividir, vai colocar o nome, não vai ficar, né? Eu acho que tem até uma passagem, vista aí no livro, eu acho que o Geisel até questiona para a Liga aqui, né? Na causa da figura do Paulo Coelho Machado. Né? E aí, como que fica? Que nome que vai ser esse, né? Tá essa confusão aí. E parece que o consenso foi esse, tipo assim, ó, para não dá muita confusão, vamos deixar Mato Grosso do Sul aqui já. Exatamente. Porque a ditadura tem essas, eu não diria vantagens, né, mas tem essas coisas pragmáticas, né? Não dá muita trégua para discussão, para debate. Ok, aí vem o decreto da divisão de 77, né? Estado do Mato Grosso do Sul, inicia em 79, nós já vamos aí para, em breve, 50 anos de Estado. E a questão do nome continua, né? Porque alguns podem não reconhecer, mas volta e meia esse nome está em confusão e confundindo com outro estado, né? Que é o Mato Grosso. E aí, quando que surge realmente o movimento do estado do Pantanal 20 anos depois? Como que ressurgiu isso? Pois é, que eu estava falando, já havia alguns ruídos, né? Que vinha lá da divisão. O pessoal corria, já voltaram a discutir a questão mas sem nenhum compromisso. Aí 3 deputados do Pantanal, à época o Éder Brambila, o Roberto Orro e o Valdir Neves, né? O Roberto Orro, que era de Corumbá, o Valdir Neves de Miranda e o Brambila de Corumbá, resolveram resgatar, né? Não seria necessariamente resgatar, mas iniciar formalmente um movimento e apresentar uma minuta, né? Uma minuta para a mudança do nome do estado de Mato Grosso do Sul para o estado do Pantanal. A minuta, eles anunciaram a minuta, e quando anunciaram a minuta, o Correio do Estado, né, que era inimigo número 1 da mudança, já caiu de pau em cima da própria minuta, quer dizer, não permitiu sequer, né, que houvesse que ampliasse um pouco a discussão, já quis matar no ninho, né, antes da galinha botar, já queria matar o ovo. Entendeu? Então, realmente foi uma coisa extremamente... mas o Zeca entrou na discussão, né? Já tinha até... Os 3 deputados já haviam até desistido, levaram tanto pau, né, do Correio do Estado e outros... Porque aí a coisa... até aí a coisa estava ainda no âmbito... não no âmbito político, né? Estava no âmbito mais do regionalismo. Nós nascemos Mato Grosso, queremos morrer Mato Grossense e tal, uma coisa assim. Aí
Num dia desses, isso está no livro, nesse livro, o Zeca vai a um programa na FM Capital e lá o entrevistador questiona sobre a questão do nome. E o Zeca achou bom. Não, legal, podemos discutir isso aí. Pronto, aí. Aí vincularam o nome à pessoa, o partido. Aí já veio escorrer do Estado com o Estado do PT, com o Estado. Virou, né? A coisa virou uma discussão completamente fora do contexto, né, que se procurava. Aí criou-se a Liga do Estado do Pantanal, essa história você já conhece, inclusive você foi parar no livro, né? Que eu fui levantar toda a história. É interessante, não sei se. Eu já não tenho mais o livro, né? Não, o livro, o pessoal está assistindo, está vendo o livro aí. Então, seria bom as pessoas, né, que se interessam ler o livro, né? Porque o livro é uma resposta, esse livro aí, é uma resposta a todas as questões que eram, todas as formulações contra o Estado do Pantanal, eu procurei responder nesse livro, porque eu era defensor do Estado do Pantanal, eu defendi, nós, né, participamos de inúmeras reuniões. O nome de Liga Pro Estado do Pantanal foi uma sugestão minha, né, porque eu queria ligar a divisão do Estado ao nome e tal, mas... Então, aí nós vamos fazer, então, o Estado, decreto de 77, o Estado inicia em 79, com o nome Mato Grosso do Sul. Passam-se em 20 anos, a questão do nome é iminente a discussão, como é hoje, né? Volta e meia a gente se depara com essa confusão de nome. E aí, em 99, vem essa ideia da questão na verdade, acho que na época chamava-se Comitê Pro Estado do Pantanal, né? Que nós juntamos, e inicia toda essa discussão. E aí a gente vem falar desse livro que é lançado em 99, que é o livro que o senhor fala, Pantanal, Estado das Águas. E ali o senhor vai relatar toda essa história que a gente está falando aqui, né? Exatamente. Na Liga, né? E o livro é bem completo, assim, a gente vai mostrar para vocês, capítulo por capítulo ali, onde coloca, por exemplo, os prós e o contra do Estado. Né? Isso foi, talvez, o período, a mesma discussão que não teve em 77, em 99, já teve um pouco mais de espaço para discussão disso daí, independente da política. O senhor relata que a imprensa cai matando nos deputados que fizeram, mas a sociedade se organizou. A sociedade pôde discutir um pouco, né? E aí, o livro é pleno de relatos interessantes, né? O que seria, assim, dentro do pensamento do senhor, o fator mais importante que as pessoas são contra? É só pelo barril que o senhor falou? Isso tem uma justificativa mais plausível? Não tem, não existe. As questões são todas muito simplistas, né? Eu não... Por que vai gastar dinheiro mudando o nome? Se tem escola não tem escola, quer dizer, umas coisas que não tem, umas comparações muito fora de qualquer discussão, que não resiste a nenhum tipo de discussão. Porque tinha um jornal aqui que defendia que não podia ser nome, porque ia ser pantaneiro, e não tinha adjetivo pátrio, né, com eiro, era ense. Aí foi provocar, mas como? Então não tem mineiro, né? O cara que nasce em Minas Gerais é mineiro, quem nasce no Brasil é brasilense, né? É brasileiro. Então não tinha, era argumento mais ou menos desse tipo, sabe? Então, argumento... Porque o Pantanal não é só de Mato do Sul, o Pantanal tem no norte também. Mas porque o Rio Paraná banha Mato Grosso, banha São Paulo, banha... Então vamos fazer uma coisa aqui, item por item, vamos dizer assim. Primeiro pelo gentílico, né? Então, por exemplo, se fosse Estado do Pantanal, o gentílico seria pantanense, não pantaneiro. Não. Pantaneiro é o que nasce no Pantanal. Não podia ser pantanense, pantaneiro, isso aí... Essas coisas que vão surgindo naturalmente, né? Então, para mim, quem nascesse aqui no estado do Pantanal era pantaneiro. Não tinha nada de encontrar um nome para fugir do pantaneiro, né? Por que não pantaneiro, né? Porque não vejo... Outra grande discussão contrária foi a questão da sigla, né? Por exemplo... Estado do PT. Qual seria a sigla? Seria PT? Não. Porque muitas vezes as pessoas não sabem, mas existe uma regra. Existe uma regra, é claro. Seria PN, né? Que são que já tem Pará, que é PA, né? Pará. Tem o Paraná, PR, né?
que já tinha, como já tinha o Pará com PA, o Paraná pegou a próxima letra, que é o R. E aqui é o caso aqui, Pará, Paraná. Então, qual era a próxima letra do Pantanal? Já tinha o PA. Era o N, então era PN. Seria as duas primeiras, né? Consoantes da letra. Exatamente. PN. Então não tinha. Não, podia ser vogal. Pará, por exemplo, tem uma vogal. Agora, outra discussão, por exemplo, do gasto. Que na época, até poderia, eu imagino, que poderia ter uma justificativa, um entrave até maior. Mas hoje em dia, por exemplo, você vê, por exemplo, na época a gente discutia muito a questão, vou ter que mudar a placa do carro, né? Hoje você vê as placas nem tem mais o estado, a nova placa não tem. Aí você vai para, vou ter que mudar minha identidade. Quantas vezes nós já mudamos a identidade e está mudando de novo, né? Uhum. Isso, na verdade, não tem custo. A própria modernização, o próprio tempo ia ajustar isso, né? Não tem sentido. Eu fui a um seminário, né? Um congresso, sei lá, uma reunião grande que a TV Morena terminou enterrando lá o movimento, lá no Glaucio Rocha. Foi um filólogo lá, apareceu um filólogo para... Eles levaram um filólogo, foi espécie para tentar, numa atitude um tanto quanto... Para fundamentar? Para tentar... Uma coisa que não tem muito a ver, sabe? Levaram o filólogo, porque o cara entendia, né? O cara, quando entende muito das coisas, ele termina virando um Olavo de Carvalho. Então, as pessoas terminam segue o cara, né? Porque o cara sabe. Então o cara começa a sofismar. Então levaram os caras para sofismar lá, porque o nome, porque isso não pode mudar, que nunca mudou, quando muda acontece isso e tal. Como o cara era filólogo, então fica difícil você discutir com um filólogo, né? As pessoas tendem a acreditar mais no cara que se diz ou que é especialista em sofisma, né? Ele é especialista e ele muda, né? Muda o sentido das coisas. Apresentaram isso lá, foi um escândalo, né? Um chute na inteligência de quem tinha. Ali as pessoas assistindo aquele troço lá, tudo mudando, né? Mas houveram algumas iniciativas, né? Eu me lembro, por exemplo, uma que trouxeram, na época, um grande publicitário, Roberto Alibe, né? Ele teve nesse mesmo evento? Nesse mesmo então, evento. que ele veio com todos os argumentos das vantagens de se mudar o nome na época, né? Da questão de identidade, questão do nome, de visibilidade, né? E ele foi muito mal recebido, vamos dizer assim, né? Nós fizemos duas reuniões amplas, né? As duas lá no Teatro da Universidade Federal, no Parque dos Poderes. Primeira, o comitê fez, né, uma reunião ampla e trouxe o do Alibe. Então lá ele explicou tal. E depois, nesse da TV Morena, ele foi convidado, foi nesse que ele foi hostilizado, né? Porque houve foi um movimento, os negacionistas, né? Podemos dizer assim. Os negacionistas... Os que não querem mudar porque nasceram no estado do Mato Grosso. Se juntaram, né, com os Correios do Estado, TV Morena, que continuam sendo os dois principais órgãos, né, da nossa imprensa convencional e tal. E esse pessoal foi, né, juntou tudo que era contra o PT, que jogaram com o PT como... Quer dizer, terminaram isolando, né, o partido. E virou essa coisa que aconteceu, né, das pessoas. Agora, eu acho, por exemplo, que nós tivemos, né, vários equívocos, né, as pessoas que se mobilizaram, tiveram vários equívocos que poderiam ter sido evitados e poderia a gente estar discutindo saudavelmente até hoje o assunto. Mas quais equívocos? Sem criar, né, os atritos que foram criados, que foram criados muito atrito. Por exemplo, essa grande preocupação de mostrar os lucros. O setor de turismo queria mudar por causa que ia lucrar bastante o setor de turismo, que houve as pessoas não tiveram muita preocupação com a questão da história, de se divulgar coisa historicamente, como é que é, por que tinha que ser e tal. Havia muito
muito imediatismo, houve muito imediatismo. Vamos mudar, porque mudar agora, porque tem que mudar, porque o Estado vai ficar conhecido, a gente vai lá, vai vender lá. Havia uma preocupação mercantilista até, né? Vamos vender o Estado. Tá. Então isso aí abriu, né, para o bairrismo esse sentimentalismo. Eu assisti uma vez uma palestra, foi num desses debates da vida, levaram um poeta, né, que até já morreu faz tempo, que ele chorou, né? Quem que aguenta um choro? Choro de um velho de 90 anos. O cara não aguenta o choro, o cara termina se comovendo, né? O cara Porque uma parte do livro até, essa questão do nome, de mudanças de nome, é muito mais comum do que a gente parece. Ah, é? Muito. Se você pegar 79 municípios do estado, quantos já mudaram de nome? Vários já mudaram de nome. Então isso tem a parte do... Até estados, territórios que mudaram de nome. Você pega, por exemplo, Rondônia era Guaporé, né? Virou Rondônia. Rio Branco, nós temos um território de Rio Branco. Estado... Hoje virou estado do Amapá. Um exemplo bom que eu gosto é a mudança do estado da Guanabara, né? Da Guanabara. Quem é contra, seria contra hoje colocar como estado de Rio de Janeiro, né? Então, na época, por mais que pareça sentido, doído, né? Vamos dizer assim, mas as mudanças nem sempre são para piores, são para melhores, né? O pessoal tenta, não precisa. Agora, esse negócio de mudança, historicamente falando, mudança de nome, era uma coisa que surge meio que natural. Não sei se modernamente isso poderia, né, ser concebido, ser permitido. Mas se você pegar toda a história, aqui do Mato Grosso do Sul mesmo, aqui do Mato Grosso do Sul, você pegava a história de municípios que mudaram de nome, cidades que mudaram de nome. Por exemplo, Coxim. Coxim já foi Herculânea, mudaram para botar o nome. Mas nunca pegou. O pessoal queria que fosse Coxim, era Coxim, e ficou Coxim, mudaram de nome. Herculânea não vingou, né? Não. Aí veio Neuac, né, que era... Tinha outro nome lá que era do Levergéria, em homenagem ao Leverger. Aí também não pegou, voltaram. E teve uma cidade que não começou com o nome e mudou de nome, foi Corumbá. Corumbá era Albuquerque, entendeu? Albuquerque. E o nome surgiu naturalmente, Corumbá, ninguém sabe onde foi. Até hoje os filólogos, né, estão tentando descobrir qual a origem da palavra Corumbá. Quer dizer, tem várias versões, não tem. Surgiu Corumbá, e no fim ficou Também Corumbá. tem um caso interessante que eu acho que é do próprio Rio Brilhante, né? Rio Brilhante, que teve 3 nomes. Teve 3 nomes, e um deles, que é Entre Rios, né? Que, pela pesquisa que nós fizemos, nós também achamos que era um dos prováveis, não. Foi levantado que poderia ser o nome do Estado. Do Estado, né? Por causa do Rio Paraná e do Paraguai. Você vê, Entre Rios, eu tenho um ex-cunhado, minha ex-esposa, e uma irmã, que era a irmã mais velha, nasceu a cidade tinha um nome, não me lembro o nome não é o nome indígena. Depois veio Entre Rios, a minha Guaicurus, né? Não era Guaicurus. Não? Não. Veio minha ex-esposa, nasceu em Entre Rios. E o meu cunhado mais jovem nasceu em Rio Brilhante, quer dizer, então... No mesmo local? No mesmo local. 3 registros. Terminou pegando o Rio Brilhante. E tem nomes que pegam assim também, né? De repente você coloca um nome, pega. Por exemplo, Rondônia, por exemplo. Rondônia nunca o pessoal lembrou de Rondônia. Lembrado de Rondônia, depois se colocaram. Depois na Constituição de 88 teve a questão do Tocantins, né? Que dessa discussão eu me lembro, por exemplo. Quem conhece o antigo estado de Goiás, um lado é Tocantins, outro é Araguaia. Foi se dividir o norte, que nome vai dar? Um lado está o Rio Tocantins, outro Araguaia. Por que não chamou o estado do Araguaia, né? Do rio de lá. Então, teve essa discussão na época que eu acompanhei bem. Agora, assim, você falou uma coisa interessante, né? Essas mudanças de nome, geralmente, elas são por processos históricos não agressivos, vamos dizer assim, né? Você ainda acha que, passados 50 anos da mudança do Estado, e a gente tem vários indícios que o nome ainda não sei qual a expressão usar diretamente, mas... Não pegou? Eu não queria usar essa expressão, mas eu pensei nessa, né? Ainda é possível ver uma discussão futura sobre mudança do Estado? Eu acho que há. No nome do Estado? Eu acho que há, como uma coisa feita com muita tranquilidade, com muita... Reflexão, com muita, sobretudo a questão histórica.
Eu me lembro lá no movimento do Pantanal, eu discuti, quando o próprio manifesto do Estado do Pantanal, ele não tinha nenhum respaldo histórico, sabe? As pessoas pegaram coisas do tempo da Liga do Estado, da Liga Liga Sul-Mato-Grossense, que também não fez nada, né, com essa questão de história, colocou. E, aliás, o que terminou adiando muito a divisão do Estado foi essa preocupação, né, de se estruturar, de se criar uma identidade, né, de se adotar, criar e assumir essa identidade, que o Sul não assumiu. O Sul foi a reboque do Norte durante muito tempo. Né? Aqui, o primeiro governador do Estado, depois da ditadura do Vargas, foi um cuiabano, né? Arnaldo Estevam de Figueiredo, que era prefeito de Campo Grande. Eles aproveitavam o fato de ter prestígio no Sul e no Norte e lançavam nortistas. Sabe? Depois veio o Fernandão, né, que era Fernando Correia da Costa, que é a avó da Tereza Cristina. Aí. Veio o Fernandão, que era prefeito de Campo Grande, médico em Campo Grande, muito... Então, como ele era cuiabano, os cuiabanos escolhiam, mantiveram, né, foram mantendo essa relação de tradição ali. Essa tradição de submissão, sabe? Submissão pela... Por quê? Porque o cuiabano tinha, né, detinha toda a questão histórica, eles sabiam, né? Eles sabiam de mexer, né? Eles tinham um apelo, né, do Estado único, do Estado uno, tal, que era melhor ser grande do que pequeno. Nós temos o Dr. Pedro Pedrocem, por exemplo, era contra a divisão, sempre foi contra. Ele achava que não devia dividir, que o Estado tinha que crescer. E tinha uns parâmetros interessantes que eles adotavam, né, que os grandes países, né, do mundo eram os grandes territórios. Aí citava Canadá, citava os Estados Unidos, Rússia, tal, que eram os estados que cresciam. Mas esqueceu de citar São Paulo, né? De citar Rio de Janeiro, que era pequenininho, que cresceram. Pequenininho assim mesmo. Hoje, a gente fazendo uma pesquisa rápida aí na Casa de Leis, na Câmara Federal, existem vários projetos de divisão do Estado, né? Existe, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, existe a proposta de dividir em três, o Mato Grosso. Existe uma proposta de dividir o Mato Grosso em três, né? Seria... Quando eu fui deputado, tinha na Câmara pelo menos três projetos para dividir Minas, não, para dividir a Bahia. Isso. Tinha até o estado de Ilhéus, né? Tinha Itabuna, tinha vários... Eu participei de por exemplo, o Maranhão tem a proposta do Maranhão dividir, né? E é engraçado que na proposta do Maranhão está lá, criar um Maranhão do Sul, né? Eu tinha um colega do Maranhão, falei, pelo amor de Deus, não faça isso, entendeu? E o segundo nome, a proposta, eu não conheço bem a região, mas seria o estado da Gurgueia. Que é um nome estranho, mas... Né? Eu falei, melhor que Maranhão do Sul. Não vão confundir. Mas lá no norte tem a proposta da divisão do norte, que é para criar o Mato Grosso do Norte. Então Tem o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Meio e Mato Grosso do Norte. Esse é um ponto, porque o ano passado foi aprovado em primeira discussão uma proposta, acho que do deputado Júnior Mock, de utilizar Mato Grosso e o Estado do Pantanal. Vão usar nos órgãos oficiais, né? Se aprovada, vou usar. E eu fui lá nas memórias, que é uma da discussão, que ainda é atual, algum deputado fala assim, nós erramos, porque na divisão deveria dividir e colocar Mato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul. Né? Uma das reclamações, um dos choros é esse, né? Agora, a minha tese é que nesse processo de divisão do Mato Grosso, eu não ia duvidar muito se criasse um estado lá no Mato Grosso, ali da região de Castro, chamando Pantanal. É bem provável que dessa divisão, que o Mato Grosso com certeza vai ser dividido, porque é um estado com as dimensões que tem, né? E assim, pode passar 10, 20 anos, mas vão dividir o Mato Grosso, né? Isso é inevitável. Quem sabe não vai ter um estado do Pantanal lá. Até porque essa divisão, ela é natural, né? Vai terminar acontecendo, porque os estados vão ter que ter tamanho proporcional à sua capacidade de investimento e tal. Porque as pessoas falavam, a tese, por exemplo, do Pedrocian e de outros, né, não divisionistas,
é que Mato Grosso 1 ia ser melhor. Mas foi bem melhor quando dividiu, né? Cresceu muito Sim, o hoje Mato ninguém Grosso tem dúvida disso, e cresceu muito o Mato Grosso do Sul. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida. No seu livro, você coloca um capítulo lá que você fala da questão do nome e da autoestima, né? Como que seria essa relação de que, como que eu, podendo mudar o nome do estado, como que isso melhoraria a autoestima da população, por exemplo? Isso o senhor acha que ajudaria na identidade, fortalecer, de mais reconhecimento, né? Porque hoje, se nós repararmos, por exemplo, nas propagandas do turismo, né? A gente tem que colocar Mato Grosso e um do Sul desse tamanho, que é para a pessoa ver. Aí fala assim, não, porque a gente tem que mostrar que nós somos do Sul. Mas, na verdade, nós estamos mostrando porque as pessoas não estão conseguindo ver isso, né? Então, essa autoestima, isso eu acho que a mudança de nome pode incentivar? Ela termina ajudando, né? Ajudando na própria, eu não direi na identidade, que a identidade nós temos, né? Na identificação. Porque sim, identificar o Mato Grosso. Muito recentemente, fiquei uns 2 meses em São Paulo, no hospital, fui fazer uma cirurgia, e as pessoas não sabiam, né? Achava que Mato Grosso do Sul ficava ao lado do Rio Grande do Sul. A pessoa fazia confusão, inclusive, da questão da territorialidade, a questão da localização. Então, você tem um nome, o estado tem um nome, você não faz confusão nenhuma com Tocantins, né, porra? Todo mundo sabe que Tocantins fica acima de Goiás, mas eu não sei se aconteceu, mas é possível que alguém tenha definido lá Goiás do Norte, né? Porque eu acredito que tenha. Então, não vejo. Primeiro, para a questão da identificação. Eu acho que é fundamental você identificar onde você está. Ninguém confunde São Paulo com Santa Catarina, com Paraná, todo mundo sabe onde é que fica direitinho, né? Mas o Mato Grosso do Sul ainda há, né, essa... Mas onde é que é mesmo Mato Grosso do Sul? Você é de Campo Grande é Mato Grosso, né? A pessoa tem essa... Então, para desfazer toda essa coisa aí, essas equívocos, essas confusões, a mudança de nome seria fundamental. E não há um outro nome, né, que possa entender, que possa abranger todos os interesses de ordem política, social, histórica, do que o próprio Pantanal. Então, eu lembro na época isso era outra discussão, né? Porque eu imagino que na época, 20 anos atrás, é um pouco diferente hoje, porque o Pantanal ele teve uma ascensão, seja pelas mídias, pelas novelas, seja lá porque for, seja pelas queimadas de hoje. Então todo mundo sabe identificar isso. Então hoje, e aí se você andar em Campo Grande, na nossa capital, volta e meia você vai achar Pantanal em todo lugar, né? Nós somos capital do Pantanal, Padaria Pantanal, Aquário do Pantanal. Aquário do Pantanal. Então hoje ele está mais presente do que talvez estaria distante naquela época, né? Então acho que isso seria uma aceitação melhor. E também você fala no teu livro, né? Porque sempre que se fala da mudança do nome, o pessoal, não, tudo bem, então vamos pensar em outro nome, né? Que não o Pantanal. Mas não tem esse nome de destaque como é o Pantanal. Não, porque você alia primeiro um acidente geográfico, né? Importante, que é conhecidíssimo, né? Conhecido aqui, em qualquer parte do mundo. Qualquer lugar do mundo que você vai, você fala de Mato Grosso do Sul, as pessoas têm alguma dúvida, né? Mato Grosso, fica onde, né? O cara não tem, porque são 2 estados ainda não muito conhecidos, assim como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E agora o Pantanal, todo mundo sabe onde é que é. O Pantanal. É como se fosse a Amazônia, né? Conheço, você sabe. O cara tem exata noção. Então, para facilitar a identificação, né, do Estado, dentro e fora do Estado, porque mesmo aqui dentro do Mato Grosso do Sul, as pessoas falam Mato Grosso do Sul com um certo constrangimento, né? Se ele não falar o Sul, alguém vai chamar atenção. Fala Mato Grosso, você vai Eu falo para os meus alunos, né? Falo o seguinte, nos lugares que eu vou, eu não fico corrigindo ninguém, me desculpe, né? Não vou ficar, como eu presenciei várias vezes no centro de convenções, é um palestrante, claro que ele vai suprimir o sufixo do Sul, falar, primeira vez que eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso. Estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso, todo mundo do Sul, eu não vou passar, já estou há 40 anos nisso,
Não vou passar o resto da vida corrigindo uma pessoa que eu sei que ele não vai entrar na cabeça dele. Não, e depois ele não está fazendo por nenhuma maldade. Por né? maldade. Ele está fazendo porque, afinal de contas, a gente é ou não é Mato Grosso? E todos os presidentes, se você pegar desde a divisão do gás... O seu nome como é que é? O meu é meio esquisito, eu tenho que ter um nome social para não confundir, né? Noslim. Você é Nosli. Agora, você tem um sobrenome, não tem? Então você é obrigado a chamar Sérgio Cruz? Não, chama Sérgio. Sérgio Cruz, por que Sérgio Cruz? Porque desde o gás... Se você me chamar Sérgio na rua, eu vou olhar, né? Está me chamando de Sérgio. Desde o presidente Gás até o nosso presidente atual, se você pegar, todos eles confundiram Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Inclusive em palanques aqui no estado, né? Então, quer dizer, não é que um presidente da República não quer vir aqui chamar a gente de Mato Grossense, mas é que a mente humana... E a gente é, né? É. É do Sul, mas é... Do Mato Grosso. É Mato Grossense, entendeu? Nasceu Mato Grossense, vai morrer Mato Grossense. Agora, no teu livro, quando você relata todo esse movimento lá do final do século passado, tem várias personalidades do estado, né? Eu achei interessante lá ver, até o bispo da cidade era pró-estado do Pantanal. Era o bispo Dom Vitório, até hoje ele é defensor. O presidente do Tribunal de Justiça, doutor Remo Leteriello, que eu assumi o lugar dele na academia, ele era também a favor. Manuel de Barros fez uma reunião na casa dele, eu participei, né? Numa entrevista que ele deu se declarando defensor do estado do Pantanal, entendeu? Havia, e talvez até esse acesso, né, de pessoas muito importantes tenha afugentado. Porque isso é coisa das elites, não sei o que, tal. Se usou muito isso, é coisa das elites, né, que tá querendo mudar e tal. E é uma pauta que está aí, né? Vai, não sei até quando vai. Então, eu também penso, imagino, no meu pensamento, é que no mínimo que a gente deveria ter um plebiscito, né? Então, quando inicia o movimento Comitê pelo Estado do Pantanal, 98, 99 ali, antes do então governador Zeca dar o que o senhor até fala aqui no capítulo do livro, que foi, como é que o senhor, não sei se atribui exatamente a ele o culpado pelo fim, né? Mas, com certeza, a declaração dele esfriou o movimento, né? Não, a declaração dele abriu o movimento, né? Iniciou ali. Iniciou o movimento, começou ali. Mas começou, por ter sido ele, né? Do PT. Começou a polemizar. Já começou meio que partidarizar a coisa, sabe? Porque até então, o que a gente queria na época? A gente ia para as escolas estaduais e tal, fazer palestras explicando por que da mudança do nome, né? Por que Pantanal, o que ia se influenciar, como é que ia agir na questão da autoestima, né? Então, a ideia era fazer todo esse movimento para depois pedir um plebiscito, né? Isso foi parado, assim, né? Vamos dizer, interrompido bruscamente. Né? Foi. Mas foi um movimento bom, né? Pelo menos a gente pode discutir alguma coisa sobre a divisão do Estado, né? Que foi o nome, não vingou, mas eu falei aqui no início da nossa entrevista, que em 1907, o gaúcho lá, o Bento Xavier, ele já pensou nisso, né? 70 anos depois, 70 anos depois é que dividiu, mas 70 anos antes ele já havia pensado, né? Ele já havia criado esse bairrismo, né? Esse bairrismo. Bem, eu também acredito muito no processo histórico, mas eu acho assim, como você citou Bento Xavier, né? Lá em 1907, eu acho que na questão da mudança do nome, a gente já tem aí pelo menos, vamos completar 50 anos, que talvez quem seja contra a mudança também não pode negar que essa discussão sempre teve aí, né? De uma forma ou de outra sempre teve aí. Então, ela está sendo parte da construção histórica. Pois é, eu acho até que ela está timidamente ressurgindo, né? Isso é bom, porque ela pode ressurgir de uma forma mais abrangente, né, do ponto de vista da história. Porque você não constrói nada se você não tiver uma base histórica bem sólida, bem consistente. Tem que ser assim, tal. É fácil de você ir conversar. Você tem que levar para a escola. A escola, a criança, né? A criança começar a aprender isso, tal. E, sei lá, vai absorvendo, né, todos esses aspectos mais críticos,
vai superando etapas, né? Não vai, sem queimar etapas, vai superando as etapas e tal. Talvez eu não vou mais alcançar, porque eu já estou na prorrogação. Agora, você, né, a Gabi, esse pessoal com certeza vai ter muito mais tempo para acompanhar isso aí, né? Ver esse processo. A história é um processo, né? Um processo histórico que ou você faz na marra, muda na marra, que termina nem sempre pegando, de vez em quando pega, né? Mas nem sempre pega, que foi feito contra a vontade e contra a vontade o costume, né? O costume também faz. Se as pessoas, sou do estado do Pantanal, começa a falar do Pantanal, 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 daqui a pouco vira estado do Pantanal, entendeu? Às vezes é costume. Então, por exemplo, vamos pegar uma questão bem simples, mas eu acho que isso é. Se você for para qualquer escola hoje de ensino médio fundamental, se você tem qualquer tema lá sobre natureza, o que vai aparecer primeiro ali? Vai estar o Pantanal ali. Pantanal. O que talvez na época, né, há 40, 50 anos atrás, era coisa distante. Era distante. Eu fui deputado estadual no ano da divisão. Eu fui da última legislatura do estado inteiro. Sabe? Do Mato Grosso. Mato Grosso. E nunca, naquele tempo, não se discutia nome de estado do Pantanal. Não chegou a ocorrer. O que havia naquele tempo era aquela história de se dividir o Pantanal, fazer um estado lá do Pantanal. Era a ideia dos deputados de Corumbá, né, que eles queriam fazer. E não era nem uma ideia, não era nem uma coisa que eles realmente quisessem. Era uma forma de fugir também da discussão da divisão do Estado, até porque Corumbá sempre foi contra a divisão. Né? Então, os deputados, eles inventavam esse Estado do Pantanal, que sabia que era completamente inviável, né? Você fazer um Estado com a capital em Corumbá, colocando aqui da Uana como cidade, o Poconé, sei lá na norte, quer dizer, uma coisa totalmente inviável. Até do ponto de vista da acessibilidade, né? Como entrar no Pantanal não tinha como, né, fazer. E o Pantanal não nasceu para ser Estado, né? O Mato Grosso nasceu para ser Estado do Pantanal. Agora o Pantanal, para você preservar o Pantanal, melhor que não seja nada, né? Melhor que seja uma reserva. Melhor que seja Pantanal como é, né? E como deve ser. Bem, obrigado vocês estão aqui. Eu estou aqui com o Sérgio Cruz, que veio nos falar sobre o livro Pantanal, Estado das Águas, que foi assim, um relato histórico muito importante para discutir uma proposta de nome do Estado, né, do Mato Grosso, que eu acho ainda que é um tema atual e vai ser atual por muito tempo. A gente vai carregar isso daí, eu falo para os meus alunos. Vocês podem até ser contra, mas vocês vão ficar a vida inteira corrigindo pessoas sobre a questão do nome. Mas esse é assunto para outros episódios que a gente vai fazer ainda sobre o Estado do Pantanal. Obrigado, Sérgio Cruz, por estar aqui com a gente. Obrigado por relatar e ter como obra esse livro que é muito importante para a gente saber tudo o que aconteceu nessa divisão do Estado. Okay? Pois obrigado. Fico muito grato, muito obrigado. É a primeira vez que eu fui convidado para falar sobre o livro. Sério? Foi bom, né? A primeira oportunidade que eu tive de um livro que já está até esgotado, né? E eu também quero fazer um registro, né? O senhor foi o primeiro voto que eu dei na democracia em 1985, foi para o senhor, então, candidato a prefeito de Campo Grande, né? Queria relatar isso que ficasse, né, nas nossas memórias. Para Campo Grande, ainda bem que eu não ganhei, né? Quem sabe para o futuro estado do Pantanal, né? Você possa candidatar. Falou, um abraço. Obrigado a todos.